Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá, está no ar a partir de agora o nosso Entendendo a Bíblia com o nosso querido Itamir Neves e também meu querido André Castilho. Muito bom estar contigo. Eis-me aqui, Renata Burjato e todos os ouvintes e também pastor e professor Itamir Neves. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto. Então, estou me enviando, nós nos enviamos aos ouvintes, porque nós queremos ouvir deles as perguntas para que a gente possa entrar na Bíblia, tentar entendê-la para explicar para você. E aí você já está achando que a gente vai responder sobre Isaías, né? Vamos, mas não agora, tá bom? Se você mandar pergunta, a gente vai responder, mas a pergunta que chegou para a gente é do Christian Chaves, e ele quer saber o seguinte: se Deus é infinito, eterno e imutável, como a encarnação de Cristo pode ser entendida sem comprometer a sua divindade e perfeição? Muito boa pergunta. Boa pergunta, é uma pergunta razoavelmente difícil. É verdade. Por que ela é Se difícil? não, totalmente difícil. Mas por que ela é difícil, professor? É também? interessante, né? Porque essa ideia de comprometer a sua divindade e perfeição, para um Deus que é perfeito, realmente deixa a gente ficar assim, com uma certa dúvida. Mas uma coisa que a gente aprendeu, quando a gente lê a Bíblia, que está lá em Filipenses capítulo 2, ele se autoesvaziou. Ele se esvaziou a si mesmo. Isso é, já era plano de Deus, André, que lá na eternidade, quando eles bolaram o plano da... Eu sempre falo que tem três planos. Plano da criação, plano da redenção e o plano da santificação. Da redenção é quando o Senhor Jesus se propõe, conversando lá com o Pai, com o Espírito, olha, eu quero ir lá para acertar esse negócio com eles lá. O Espírito Santo falou, não, peraí, não é só você sozinho, não. Você vai, mas eu quero ir também junto. E aí o Senhor Jesus, naquela quinta-feira à noite, ele promete, antes dele morrer, ele promete para os discípulos que ele vai mandar o Espírito Santo. E só que ele dá uma missão para o Espírito Santo. Qual é a missão? Ele vai fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, André, eu fico pensando o seguinte, era um plano já estabelecido na eternidade, tá certo? Então, quando ele veio para cá, a essência dele como Deus, porque Paulo fala uma coisa muito legal, inspirado pelo Espírito Santo, ele não usou como alternativa se agarrar ao fato de ele ser Deus, ele simplesmente se entregou, porque fazia parte desse plano. É uma das traduções, eu acho que a NVI usa... não se apegou ao fato de ser Deus, né? Então, é uma coisa muito legal. Quer dizer, eu vou para fazer esse plano se cumprir. Tanto é que quando ele está lá na cruz, ele fala, olha, Senhor, Pai, tudo está consumado. Aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Tudo está consumado. Agora, nós temos outros textos também que podem nos ajudar a pensar e até deixar essa pergunta um pouco mais complicada. Bom, eu queria, para deixar ela complicada, Tiago 1,17. Tiago 1,17? Que Tiago coisa 1,17. interessante. Fala Esse texto aí. é muito bom, que o Tiago está falando sobre como que funciona a questão da provação. Ele começa falando do capítulo, e aí ele vai falando sobre como nós devemos nos portar diante da vida, diante das circunstâncias, e aí ele vai dizer a respeito de quem é Deus. E a Renata vai ler para a gente Tiago 1,17. Tiago 1,17. Boa. Na versão, na paráfrase, a mensagem. Foi ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. É que eu já fui para o 18, porque ele começa no 16. Então vamos voltar um pouquinho, tá bom? Portanto, queridos, não se enganem. Tudo que recebemos é bom e perfeito e só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Pronto. Outra versão diz que
em quem não há mudança nem sombra de variação. Exatamente. De onde veio, a partir disso, e de outros textos Sim, bíblicos do Antigo sim. e do Novo, né? Salmo 102, 27 vai dizer que tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então é aquilo eterno, né? Exato. Exatamente. E é aquilo que a gente chama de imutabilidade divina, né? Deus não. é Repete. imutabilidade divina. Que coisa maravilhosa. Deus não muda. Né? Deus não muda nos seus propósitos, Deus não muda no seu princípio, Deus não muda. Deus não é instável. Acho que o melhor é dizer, como o Eugene Peterson trouxe, né? Deus não é instável, ele é totalmente estável. Aquilo que estabeleceu vai se cumprir. Isso é o ponto de vista de Deus. Então, do ponto de vista de Deus, está tudo certo. E aí tem um outro texto para ajudar a gente nessa questão da encarnação. Porque se do ponto de vista de Deus está tudo certo, então por que é que deu tudo errado? Né? Então por que é que o homem pecou? Por que é que ele caiu? Por que é que Caim matou Abel? Por que é que o povo chegou a um tempo em que só havia maldade na sua mente e por isso precisou vir o dilúvio? Por que precisou haver a destruição de Sodoma e Gomorra? Por que a aliança com Israel, que Deus tinha estabelecido, foi quebrada pelo próprio povo de Israel? Por que a igreja em 2000 anos ainda não cumpriu algumas coisas e parece que às vezes anda mais errado do que certo? Né? O que acontece que sempre precisa ter uma intervenção divina? Então, e aí, uma dessas maiores intervenções é justamente a encarnação. Porque para redimir o ser humano, Deus precisou encarnar-se, né, como filho. O filho precisou vir, o filho precisou morrer, vítima do próprio povo que ele veio salvar, como está lá em João 1, que vai dizer que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E aí ressuscitar e deixar o Espírito Santo para conduzir. Logo no começo da igreja a gente vê problema. Então, por que é que sempre tem que ter intervenção divina? Parece que Deus tenta traçar o plano e parece que esse plano sempre dá errado. Agora, eu quero te colocar uma coisa muito delicada. Vai lá. Hebreus capítulo 5, do versículo 7. Não, eu vou começar a ler do versículo 5. Vai lá. Hebreus 5, 5 em diante. Assim como Cristo, assim mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, olha só, ele, Jesus, nos dias da sua carne, então quando ele estava encarnado, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem lhe podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, agora presta bem atenção, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido por isso nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A minha colocação, André, que é muito delicada, como é que esse negócio desse Deus perfeito ter sido aperfeiçoado, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu? Como é que o Filho de Deus, o Deus encarnado, aprendeu? Então, isso é uma questão. É uma questão delicada. Então, essa pergunta do Christian poderia ser mais complicada se ele colocasse esse texto. Agora, mas tem uma solução da própria Bíblia aqui. Apocalipse 13:8 vai nos dar uma informação, e ele está falando até de outra coisa. Ele está falando a respeito da besta que saiu do mar, né? do anticristo aqui, na verdade, a besta que saiu do mar, o pessoal considera o falso profeta, né? Mas ele vai dizer que todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, na verdade, tudo aconteceu já lá na eternidade. Exato. E aí todo o plano foi bolado lá na eternidade. Poderia haver uma possibilidade de tradução diferente desse texto, de colocar, em vez de o Cordeiro que sofreu desde antes da criação do mundo, colocar que
aqueles que estavam escritos no livro da vida foram escritos antes da fundação do mundo. Mas a maioria das traduções coloca que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Efésios 3, o apóstolo Paulo, não vai dar tempo de ler tudo, mas por isso eu nem vou pedir para a Renata ler, porque senão a paráfrase aí vai durar bastante tempo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer sobre o mistério do qual ele é apóstolo e ele foi designado a revelar. Exato. E que mistério é esse? É o mistério de que os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Mas esse mistério foi dado a conhecer aos homens desta geração e não foi dado a conhecer aos homens de outra geração. Isto está em Efésios 3, versículo 5. E esse mistério, ele é algo que vem de antes, né? Esse mistério ele era oculto durante as épocas passadas, ele foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas, Efésios 3:9. Então, esse mistério é a reconciliação em Cristo, ou seja, inclui a obra de morte e ressurreição de Cristo. Portanto, esse mistério, ele existe desde épocas passadas. Para ficar bem claro e finalizar aqui, do ponto de vista humano, quando a gente olha a história, do ponto de vista cronológico, as coisas estão acontecendo, a história é dinâmica. E Jesus, do ponto de vista humano, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu. Que é o texto de Hebreus. Exato. Ou Deus aprendeu no tempo cronológico o que era ser humano através de Jesus Cristo. Agora, do ponto de vista de Deus, naquilo que a gente poderia chamar de tempo kairótico, estava tudo resolvido. Exatamente. A coisa já havia sido feita, já estava concretizado e o plano já estava finalizado. Então, é a questão de a gente olhar por duas lentes. Do ponto de vista humano, existe a dinâmica da história, mas do ponto de vista divino, está tudo resolvido, porque Deus é imutável. Tudo está ocorrendo de acordo com o seu plano, de acordo com o seu absoluto controle. Então, ele não comprometeu a sua divindade e perfeição. Pronto. Eu encerro com esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: E não foi algo impensado, ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público. Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. Exatamente. Amém. Espero que você tenha gostado do programa. Quem quiser, mande mais perguntas para a gente. Vamos agora com o recado da Laura. Ela quer saber o seguinte: Atos capítulo 8, versículo 15, diz que Pedro e João chegaram a Samaria e oraram para que aqueles que haviam aceitado a palavra de Deus recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Pergunta: quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito já não vem habitar em nós, nos selando em Cristo? E ela faz referência ao que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Eu gostaria de pedir para o pessoal, o professor também gosta de vez em quando pedir para o pessoal anotar as coisas, né? Então eu vou pedir para o pessoal fazer algumas anotações em sua Bíblia. Abra em Atos 2. Ou você pode anotar, depois você coloca na sua Bíblia. Atos 2, a partir do versículo 1, você vai colocar ao lado Pentecostes de Jerusalém. Pentecostes judaico. Pronto. Isso. Aí depois você vai para esse texto aqui de Atos 8, 15. Pentecostes de Samaria. Samaritano. Então, Pentecostes samaritano. Beleza. Depois, para Atos 10. Pentecostes o quê? Gentílico. Exatamente. Ou Pentecostes dos gentios. Sim. E tem mais um, né? Tem o 19 lá. Atos 19. Que já não é mais através de Pedro. Aqui é através de Paulo, mas de qualquer maneira... Exatamente, que é através de Paulo, que seria um Pentecostes paulino, ou um Pentecostes, o Pentecostes dos discípulos de João Batista. Sim. Ou Pentecostes Batista? Não, brincadeira. Não. Agora, falando sério, quando você... uma das chaves para entender o livro de Atos é Atos 1, 8. Por quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, se você quiser anotar, grifa Jerusalém em Atos 1:8 na sua Bíblia e coloca Atos 2. Judéia e Samaria, Atos 8 e... Depois, capítulo 19. Confins da terra, você coloca 10 e 19. 10 e 19. Até porque
O Atos 19 é fora da terra de Israel. Atos 10 ainda é dentro da terra de Israel. Cesareia. Exatamente. Então, você pode colocar, ele vai seguindo mais ou menos, então, alguém diria que é Atos do Espírito Santo, e ele vai seguindo mais ou menos esses passos. Então... Não, Lucas escreveu isso, fez um pequeno resumo, colocou no capítulo 1, versículo 8, e aí agora ele vai desmembrar. Inclusive, rapidamente, um esboço rápido para quem quiser anotar, já que você falou para anotar. Capítulo 1 até 7 é Evangelho em Jerusalém. Capítulo 8 até 12, Evangelho em Judéia e Samaria. Capítulo 13 até o 28, Evangelho até os confins da terra. Nós dizemos isso com todo o respeito aos irmãos pentecostais. Sim, sim. Mas a gente, apesar de... eu não sou pentecostal, mas como a rádio é interdenominacional, então a gente é batista, pentecostal, Sim. presbiteriano, metodista, arminiano e calvinista, tudo ao mesmo tempo. Isso. Então, do ponto de vista da rádio, a gente é assim. Mas assim, o fato é o seguinte... Eu já ouvi pessoas, nunca teólogos pentecostais, mas pessoas, alguns irmãos, né, que era bom que melhorasse o conhecimento, dizendo: fulano não foi batizado no Espírito Santo, portanto ele não tem o Espírito Santo. Uhum. Isso, biblicamente, é errado. Por quê? Romanos 8, 9 a 11 é o primeiro texto. Isso. Não sei quem quer ler. Renata, você quer ler? Uhum. Romanos 8, 9 a 11. Eu não sei, o senhor quer ler e explicar depois pra gente 1 Coríntios 12, 13, professor? Opa, também? com certeza. Então pronto. Então começa, Renata. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitando em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que, se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e ele o faz como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com o seu espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto de Cristo. Muito interessante. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos lembrar o que está acontecendo aqui nessa carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 11, 12, 13, 14, ele está falando sobre o culto público, tá? E aí ele fala uma série de coisas. Por exemplo, no capítulo 11 ele fala sobre o comportamento das mulheres no culto público, ele fala sobre a ceia. E aí no capítulo 12 ele começa a falar sobre os dons espirituais. E aí ele começa a mostrar como é que funciona essa questão de corpo, né? Versículo 12 diz assim, 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E agora tem um ponto final e uma frase importante. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Então, uma unidade completa, fala. Não, é isso. Quem é de Cristo tem o Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, André, não é de Cristo. Não é de Cristo. E Efésios 1:13, que até é citado, é: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Desse modo, como é que a gente entende Atos 8, professor Itamir? Muito bem. A gente precisa entender da maneira como nós colocamos. Atos 8, que vai complicar nesse sentido, porque ele vai dizer que quando Felipe chegou em Samaria, ele começou falando, anunciava o Cristo, ele fez sinais milagrosos, ele expulsou espíritos imundos, curou paralíticos e mancos. Aí um Simão o Mago começou a segui-lo. Isso. E disse que aquele homem divino
conhecido como o Grande Poder. E aí o Filipe pregou as boas novas do reino. O Simão era chamado, né, do Grande Poder, tal, não sei o quê. Mas ele vê Filipe, fica impressionado com o que vai acontecer. E aí Filipe vai anunciando as boas novas do reino. As pessoas creem nele e são batizados, tanto homens como mulheres. Creem em Jesus Cristo. Isso está em Atos 8:12. Depois disso que os apóstolos descem de Jerusalém, impõem as mãos e aí o Espírito Santo vem. Exatamente. Então, como é que você explica que eles creem e são batizados antes do Espírito Santo vir? Entendendo o Pentecostes samaritano como um sinal e inauguração do tempo do Espírito Santo. Sim. Inauguração da era do Espírito. Sim. A partir daí, todos os que creem recebem o Espírito Santo. E aqui eu queria só mostrar para você, para confirmar isso que você está falando, o capítulo 16 de João. Naquela quinta-feira à noite, Jesus está prometendo que o Espírito Santo viria, porque ele iria embora, né? Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou mandar um outro Consolador. E ele vai falar uma coisa muito legal. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Então, Jesus é glorificado e ali ele passa, na nossa cronologia, uns 10 dias com o Pai e manda o Espírito Santo. E aí, qual é a missão do Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, significa o quê? Para que alguém seja salvo, para que alguém tenha Jesus, ele teve que ter um trabalho do Espírito Santo. Então, não tem jeito de uma pessoa ser cristã se não tem o Espírito Santo. Ele tem que estar com o Espírito Santo, porque quem nos convence é o Espírito Santo. Então, o trabalho de salvação é uma obra. Tanto é que Tito, agora me lembrei, Tito 3:5. É o lavar regenerador do Espírito Santo. Pronto. Então, é ele que faz essa obra de mudança de vida em nosso caráter. Então, o Espírito Santo já vem habitar em nós exatamente quando nós recebemos o Senhor Jesus, recebemos a bênção do Espírito Santo. E aqueles que creram em Samaria receberam o Espírito Santo. Sim. Só com exceção de Simão, porque Simão, apesar de ter sido batizado, ele não cria. Exatamente. E aí ele queria dinheiro, né? Exato. Queria oferecer dinheiro para ter o poder. E aí o pessoal, Paulo e Pedro e João, né, chega para lá nele. Mas é assim que a gente entende, todos precisam entender dessa forma. Agora, tem a questão do batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Ainda que você creia dessa forma, você vai crer que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, mas o batismo para o selo do Espírito vem no momento da salvação. Que é o Efésios 1:13 que ele próprio citou aqui. Pronto. E aí o batismo com o Espírito Santo seria uma etapa de enchimento do Espírito Santo na vida daquele que crer. E aí, até mesmo aqueles que não são pentecostais creem que é necessário se encher do Espírito, certo? Que é a plenitude, né, André? Pronto, então, por isso que eu devo sempre me esvaziar para que ele possa continuar me enchendo. Então, essa experiência de batismo, né, ou de enchimento do Espírito Santo, é uma experiência constante. Toda vez que eu perco essa intimidade com Deus. Toda vez que eu confesso, eu estou novamente limpo e o Espírito Santo está comandando a minha vida. E assim por diante, então, sempre eu vou... Mas o batismo é ali na hora. Deus me abençoou pelo toque do Espírito. Eu creio em Jesus, recebo o Espírito Santo. Lembra de Romanos capítulo 5? Exato. Quando nós cremos, ele derrama sobre nós do Espírito Santo. Que privilégio isso, né? Não podemos comprar, mas é derramado sobre nós de forma gratuita. Gratuitamente. Agora, para quem está no YouTube, a nossa próxima pergunta tem tudo a ver com a anterior. A Rosângela de Lençóis Paulistas quer saber o seguinte: Jesus transformou água em vinho. Paulo também orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho para aliviar a dor no estômago. Mas em outro texto diz para não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo. Então, um cálice apenas é liberado?
Essa é uma pergunta boa que eu e o Itamir vamos responder de formas semelhantes, mas diferentes. Mas tudo bem. Qual é a sua maneira de responder? Não, biblicamente, quando a gente olha biblicamente, o ingerir álcool ou qualquer outro tipo de alimento não é pecado. Alimento, álcool, a simples ingestão, ela não é pecado. De maneira assim, simples. Que texto? Tem 2 textos principais que apontam isso. Eu deveria ter anotado antes. Mas a gente tem lá em Marcos, Jesus considerou puros todos os alimentos. Então, Renata, pesquisa para mim aí, que eu coloquei isso agora. E em Romanos, no capítulo 14, certo, professor Itamir? Isso. Que o apóstolo Paulo vai dizer também que nenhum alimento em si é considerado impuro. Uhum. Ele está falando isso tanto da carne sacrificada aos ídolos, quanto também de bebidas. Isso, ao vinho. Então, nenhum alimento pode ser considerado impuro. Agora, só enquanto você está procurando aí, vendo, só queria lembrar a Rosângela que ela mesma já nos respondeu essa pergunta. O texto diz para não nos embriagarmos. A questão é exatamente essa. É você não deixar que o álcool, né, no caso o vinho fermentado, te comande. Porque eu acho que você vai citar o texto de Efésios 5,18. Sim, exato. Então, só para terminar aqui, Romanos 14, que vai dizer que, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Sim. Então, daqui a pouco eu vou explicar melhor a não ser para quem assim o considere. Mas em si, nenhum alimento é impuro. E aquele texto de Marcos é o 7,19. Jesus respondeu: vocês também? Será que não entendem? Não sabe que o que se come não pode contaminar ninguém? Pois o que se come não vai para o coração, mas para o estômago e é digerido, depois é eliminado. Com isso, Jesus desafiou as minuciosas leis dos judeus, afirmando que todos os alimentos podem ser comidos. Sim. Pronto. Agora, dando outros aqui, quando Jesus transforma água em vinho, é João 2. Então, o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus. Quando Paulo orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho para aliviar a dor no estômago, é 1 Timóteo 5:23. Isso. Então, que ele vai dizer, não tome apenas água, mas também tome um pouco de vinho por causa das suas constantes dores de estômago. Paulo está receitando um medicamento para Timóteo. Sim, não, sem dúvida. Paulo convivia muito com Lucas, que era médico, aprendeu de Lucas e falou, opa, pera, deixa eu já... Você tem gastrite? Então toma um pouquinho de vinho que alivia a sua queimação. Então, ele deu um pantoprazol milenar lá para ele. E aí, outro texto diz para não nos embriagarmos com vinho, que é justamente Efésios 5:18. Exatamente, isso. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Então, apenas um cálice é liberado? Depende. Depende da sua comunidade, depende da sua consciência, depende do seu contexto. Eu venho de uma tradição de abstenção. O professor Itamir já vem de outra tradição, a Renata creio que também. Mas eu conheço pessoas de tradições diferentes, né? Eu não gosto de brigar por esse assunto. A questão é a seguinte, eu tenho pessoas e eu venho de um contexto em que houve muitos problemas com bebida alcoólica. Sim. Então, eu conheço um amigo muito querido, posso até citar o nome dele aqui, o pastor Wagner Sintra, ele é um dos pastores lá da igreja onde nós estamos, e ele vem de um contexto em que a bebida alcoólica acabou com a família. Então, ele defende a abstenção total. Por causa disso. A própria experiência dele o levou a se colocar nessa posição. Exato. Outro contexto importante, e eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo. A igreja metodista, ela tem... quando a pessoa se torna membro, ela faz um voto de abstenção. Sim. E aí o metodista... E aí ele fala porque o Wesley fazia um trabalho com alcoólatras. Exatamente. E aí o bispo Marcos Antônio Garcia, que também posso citar o nome dele aqui, ele também vem de um contexto que teve essa situação complicada.
Então, ele fala, não posso, ele disse isso para mim, né? Não posso dizer isso do ponto de vista bíblico, né? O ponto de vista bíblico é a moderação. Mas, no nosso ponto de vista, a bebida, ingerir bebida alcoólica é um pecado social. Então, vai depender do seu contexto. Que contexto que você está? E aí o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 14. Isso. Nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que faz dele impuro, né? A não ser que você assim o considere. Então, se dentro do seu contexto ingerir bebida alcoólica vai trazer problemas, ele fala, se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne. Então, as minhas atitudes e as minhas convicções vão depender também do contexto onde eu estou inserido. E por amor às outras pessoas, eu faço algumas escolhas. E eu, há algum tempo, fiz essa escolha. E eu tomo muito cuidado também com os contextos. Porque quando você trabalha em contextos diferentes, já tive outra experiência com um irmão na Itália que defendeu a moderação de uma maneira assim, bem forte, bem firme. Né? Porque ele está no contexto italiano. É um outro contexto. Mas, em Portugal, onde também existe o contexto do vinho, eles têm um trabalho muito forte com os alcoólatras e com dependentes químicos. E aí, para esses, eles inclusive servem a ceia com o suco de uva. Exatamente. Por entender que ali ingerir qualquer coisinha vai dar um gatilho na pessoa. Então, vai depender muito do contexto e é o amor, no meu entendimento, quem vai mandar nessa situação. Mas do ponto de vista bíblico, é a moderação. E o importante porque muita gente bebe vinho, ingere as coisas, até come, por acreditar, isso vale para qualquer outra coisa, gente que joga videogame, gente que joga jogos de tabuleiro, gente que joga futebol, gente que tem família, coloca nessas coisas a fonte da alegria. E aí que a gente tem que entender aonde professor Itamir, que está a fonte da nossa alegria. Então, isso que eu queria chamar a sua atenção. Porque lá em Efésios, nós temos esse versículo que você já citou, 5:18, mas lá no livro de Gálatas, nós temos o fruto do Espírito. E a alegria cristã é, na verdade, o resultado do Espírito Santo atuando em nós. Então, eu não preciso do álcool para ficar alegre. Eu preciso, sim, de deixar o Espírito Santo me controlar, me mostrar o que é a vida, porque isso vai me dar verdadeira alegria. A verdadeira alegria vai vir através da presença do Espírito Santo na minha vida. Ele vai produzir alegria. Eu não vou correr atrás do álcool, da bebida, ou então da glutonaria para ficar alegre. Não. Eu vou correr através do Espírito, eu vou correr no Espírito Santo. Eu vou permitir que ele enche a minha vida e aí me torne uma pessoa alegre. E esse é um princípio que vale para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. E aquele detalhe que você mostrou lá em Romanos 14, eu queria ler os versículos finais do texto. 21 diz assim, eu estou lendo Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Então, o amor para com o irmão me leva a ter essa moderação que você falou. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se nós entendemos que a Bíblia não aprova a embriaguez, então eu serei bem-aventurado se eu andar de uma maneira em que eu não me embriague. Posso até tomar um cálice de vinho, uma champanhe no final do ano, alguma coisa assim, mas não permitir que isso me domine. Quem vai me dominar é o Espírito Santo. Ele sim vai produzir a verdadeira alegria, que é o que o Senhor quer que a gente viva, uma vida alegre. E nesse caso a gente poderia dizer que se você olha para um cálice de vinho ou para uma garrafa de champanhe ou para um copo de chopp e aquilo acaba virando um ídolo para você, de certa forma, você tem que eliminar isso daí,
Quando vocês falaram, né, de Deus ser a fonte da alegria e Ele nos bastar, e a partir disso a gente pode ter moderação com todas as outras coisas, eu lembrei de um salmo que eu gosto muito, 104. Lá no versículo 14 diz: é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o seu vigor. Então tem a ver com essa dependência de Deus, Ele já é alegria e tudo é recebido com moderação, com gratidão. Mas se um cálice só de vinho já faz a pessoa relembrar toda uma história de caos, de tristeza, e às vezes é aquela pedra de tropeço, né? É o gatilho que vai fazer. Então não tem nenhum ml liberado, né? Não é nem um cálice, não é nem 50 ml, né? Exatamente. Nenhuma gota, nenhuma gota. E mesmo que fosse o vinho muito bom que Jesus... Que ele transformou ali, né? Exatamente. Então fica esse recado aí para a nossa ouvinte Rosângela. A Bíblia recomenda a moderação, mas se isso te faz mal, parta para a abstenção. Vamos agora com a pergunta da Alexiana, de Pernambuco. Ela quer saber o seguinte: qual o entendimento de Mateus 13, versículos 13 e 14? Jesus diz que é o desejo de Deus que toda alma se converta. Mas no versículo 15 ele diz: se converta e eu o cure. Qual o real entendimento desse texto? O senhor quer que eu leia Mateus 13? Por favor. Tamir. Então, Mateus 13, ele está falando sobre a parábola do semeador. Isso, ele está explicando essa parábola e ele vai citar um texto do Antigo Testamento. Mas lê aí. Até porque o pessoal, ele contou a parábola, os discípulos não entenderam e falaram: por que falas ao povo por parábolas? Isso. E aí Jesus vai responder: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. E aí ele começa a citar Isaías 6, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E aí no versículo 14, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Que é uma citação de Isaías 6, 9 e 10. Isso mesmo. Muito bem, então o que nós temos? Eu queria mostrar um outro versículo, André, que ela fala sobre o real entendimento que Deus quer que a turma se converta. Está lá em Paulo falando para Timóteo. Lembra que a gente tem que orar pelas nossas autoridades? Sim. Porque o Senhor também quer que eles se convertam. Então, é um desejo de Deus, né? E alguns ficam pensando: como é que é esse negócio de Deus querer, mas será que nem todo mundo vai ser salvo? Isso é verdade. Querer é uma coisa, determinar é uma outra coisa. E aqui nós vamos entender claramente isso daqui. Aonde que está isso aqui? Está em Paulo para Timóteo. É muito interessante, porque eu quero que você, como que é o nome? Alexiana. Ela vai ter que anotar isso na sua Bíblia, uma maneira muito legal. Ele fala sobre a conversão dele, e aí ele fala sobre a oração. 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que ele fala aqui, é uma coisa muito séria. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Em favor, inclusive, de quem? Dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só Senhor, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então, na verdade, essa ideia de que
Deus quer que as pessoas se salvem, isso é uma verdade bíblica, inclusive, é um desejo. A nossa parte, então, é compartilhar para que as pessoas, então, sendo tocadas pelo Espírito Santo, venham se converter. Então, a pergunta é, qual é o real entendimento desse texto? Versículo 15 de Mateus 13, que é aquele complemento de instrução de Jesus sobre a parábola do semeador. E aí a gente tem que entender o contexto que está em Isaías 6. Isso. Isaías 6, 9 e 10 é interessante porque ali é a visão de Isaías do seu comissionamento. Ele vê no ano em que o rei Uzias morreu, ele estava no templo, e ele vê a glória de Deus. Aí, quando ele vê a glória de Deus, ele se reconhece como pecador que vive no meio de um povo pecador, né? Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí, ele tem a restauração dele. Aí Deus pergunta, mas a quem nós enviaremos? Quem irá de ir por nós? Aí Isaías olha para o lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente. Comigo mesmo. Eu, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus fala, né, para ele, né? Deus responde a esse chamado dizendo, vai, diga a este povo. Isaías 6, 9 e 10. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, é engraçado que Deus chama Isaías para ser o seu representante diante do povo, mas não mais para trazer salvação para o povo, para trazer juízo. Juízo, condenação. Porque, na verdade, quando a gente pega toda a história do povo de Israel, a gente vai vendo exatamente isso. A partir de Abraão, o povo foi quebrando as alianças que o Senhor elaborou com eles. Tem a aliança de Davi e tal, várias outras alianças, e o povo foi quebrando. E aí o que acontece? Deus chama, por exemplo, Isaías para uma missão completamente, desculpe a palavra, mas uma missão maluca. Você vai pregar e esse povo não vai acreditar. Por quê? Porque, na verdade, eu quero mostrar para eles que eles estão fazendo uma coisa errada. Durante toda essa história, eu sempre tratei bem eles, mas eles não ouviram. Então, agora, Isaías, você vai pregar e você vai tornar esse pessoal com os ouvidos fechados, os olhos fechados e os ouvidos tampados. Eles não vão ouvir. E aí, o Senhor Jesus, na época das parábolas, está fazendo exatamente a mesma coisa. Porque ele fala que os religiosos nem gostavam de ouvir o Senhor Jesus falar. Agora, os mais simples ouviam, entendiam e se arrependiam. Você quer ver uma parábola bem legal? Lembra aquela parábola do fariseu e do publicano? Exato. O fariseu chegou, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, eu faço isso. E aí Jesus fala, pera um pouquinho, mas tem um outro que vai lá no templo também orar. E ele fala o seguinte, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E aí Jesus fala o seguinte, sabe quem foi para casa justificado? Não o fariseu que tinha uma lista de coisas que ele fazia, mas aquele que confessou o seu pecado. O convertido ali, o que justificado, foi aquele que confessou o seu pecado. Então, muitas vezes, essas palavras que nós damos, e por isso que aí, lá em Mateus também, Jesus fala o seguinte, não lanceis pérolas aos porcos, porque eles vão simplesmente desprezar. E é muito engraçado, não vou dizer, não é engraçado, é interessante, que Jesus aqui está falando sobre os religiosos. Sim. Isaías está falando sobre o povo de Deus. Não é sobre o pessoal que está fora não. É gente da igreja ou da comunidade. Exatamente. É gente de dentro da comunidade. Mas Itamir e André, uma coisa. Se esses religiosos estivessem com a predisposição
de ouvir, eles poderiam ser curados? Porque eu penso em Nicodemos. Nicodemos ficou de fato curioso. Exatamente. E aí Jesus com ele não ficou falando por parábolas. Falou Não. coisa difícil de ele entender a princípio, mas Jesus fez questão de, mesmo no meio da noite, dar uma aula particular, né? Mostrou para ele qual era a maneira. Jesus foi em casa de fariseu. Jesus não se Exatamente. negava, esse é o ponto. Não sei. E aí, no caso de Nicodemo, dá muito legal. Sabe o que você tem que fazer? Não é ficar me bajulando aqui, olha, ninguém faz como o senhor faz. Não, você tem que nascer de novo. E aí, opa, o que é isso? Tanto é que Nicodemos foi depois sendo um discípulo meio escondido, mas foi. Na hora do sepultamento de Jesus, Nicodemos assumiu, não, eu quero esse corpo aqui e tal. Então, a ideia, André, é muito interessante, né? Deus vai permitindo, e aí eu lembro de Romanos agora, capítulo 1. Eu lembrei exatamente desse texto. É impressionante. Deus vai deixando o homem fazer o que ele quer. Olha, eu estou querendo salvar vocês. Ele dá os avisos, vem cá, volta para mim. Não querem, então Deus permite. Os entregou às suas paixões. Exatamente. E isso que é a coisa, né? Deus, se a pessoa é teimosa, então tá bom. Então tá. Só Olha, que isso que é legal, Deus não deixa de deixar claro que a pessoa teve oportunidade. Com certeza. Então é por isso que fala, não, vai fechar os ouvidos, porque a partir de agora eles entraram no ponto de não retorno. Exatamente. Então, a partir daqui eles não conseguem mais voltar. Olha. Então, aqui, a partir daqui a mensagem que seria para salvação para eles que decidiram ir para outro caminho é uma mensagem de condenação. André, mas vou mostrar um versículo para todos nós aqui que é violento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Meu amigo, esse aqui me deixa com a pulga atrás da orelha. Para a gente entender que coisa. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, olha só, versículo 11. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então Deus quer que todos sejam salvos? Sim. Mas aqueles que rejeitam a salvação, a mensagem passa a ser de condenação. Lógico. Olha, eu fiz tudo. Vocês não querem, então tá bom. Se virem. É o capítulo 1 de Romanos que a gente mencionou, 24, 26 e 28. Deus os entregou. E o homem entregue a si mesmo só vai produzir o quê? Juízo final para ele mesmo. Gratidão a você que nos acompanhou aqui e a gente continua respondendo aqui as perguntas do nosso Entendendo a Bíblia. E para você que está aqui conosco no YouTube, vamos para a nossa próxima pergunta de hoje. Gerinaldo Monteiro quer saber o seguinte: vamos morar no céu ou na terra? Em Isaías diz que a terra seria transformada num paraíso. Vamos lá. Então, Isaías 2, de 1 a 4, Isso. e 11, de 1 a 16. Aí, boa. Vamos ouvir como é que o Edner Peterson traduziu Isaías 2, de 1 a 4. Não sei se vocês sabem, tanto Itamir, Renata, quanto quem está nos acompanhando pelo áudio ou pelo vídeo, esse texto que a Renata vai ler agora, numa versão mais literal, está no prédio, na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Olha só. Porque é o desejo Exatamente, do ser humano. Do ser humano. Lê lá. A mensagem que Isaías recebeu sobre Judá e Jerusalém. Chegará o dia em que o monte da casa do Eterno será o único monte, firmado e mais alto que todos os outros. Todas as nações correrão para ele, povos de todos os lugares partirão para lá. Eles dirão: venham, subamos o monte do Eterno, vamos à casa do Deus de Jacó. Ele vai nos mostrar como é o seu agir, para que vivamos a vida para o qual fomos feitos. Sião
é fonte da revelação. A mensagem do Eterno vem de Jerusalém. Ele vai julgar de forma justa as causas das nações e resolver as questões de muitos povos. Eles vão transformar as espadas em paz, as lanças em enxadas. Nação já não lutará contra a nação e já não haverá guerra. Vem a família de Jacó. Vamos viver na luz do Eterno. Esse daí, esse versículo 4, que fala da espada ser transformada em enxado, lança em arado, que está lá na sede das Nações Unidas. E essa profecia, ou a gente também pode chamar tecnicamente de oráculo, Tá bom. de Isaías, é um oráculo a respeito do reinado do Messias, do escolhido, do ungido. Isso. E aí, Isaías 11 também está falando nesse contexto. O senhor, o que o senhor ia Eu ler? quero ler. Então, por favor. O senhor... mas o oráculo vai de 1 a 16, a profecia, né? Esse cântico. Mas aí a gente não dá para ler os 16 versículos. Quais versículos o senhor quer ler? Eu quero começar do capítulo 11, versículo 1. Do trono de Jessé será um rebento, e das suas raízes um renovo. Quer dizer, está falando sobre o Messias, esse rebento, né? Esse renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade o favor dos mansos da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Agora, olha só o ambiente que nós vamos ter. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal selvado andarão juntos e um pequenino os guiará. Uma criança, né? Exatamente. A vaca e a ursa pastarão juntos e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na boca do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Davi. Quem é o ancestral de Jesus? Davi. Que se aposta por estandarte aos povos, a glória lhe será a morada. Então, esse texto fala do Messias, nós cremos no Messias Jesus, no Yeshua HaMashiach. Que já veio. Pronto. Já veio. Só que nem tudo dessa profecia se cumpriu. Ainda não. Esse é o ponto. Ainda não. E aí há interpretações diversas de como que isso vai se cumprir. E aí a gente vai para a velha divisão daqueles que são pré-milenistas, amilenistas ou pós-milenistas. Exatamente. Então, principalmente os pré-milenistas acreditam que esta profecia se cumprirá durante o reino milenar do Messias. Então, Jesus... Aí é uma leitura um pouco mais sequencial de Apocalipse 20 e também, de certa forma, de 1 Coríntios 15, de que Jesus volta, derrota o reinado após a grande tribulação. Ou, alguns acham que até antes da grande tribulação, mas vai derrotar o reinado do anticristo ou da besta. E aí ele vai prender a besta durante 1000 anos, que não necessariamente são 1000 anos literais. É um período de transição entre o reinado do anticristo terreno e o reino definitivo de Deus. Antes do reino definitivo de Deus, o diabo se levantará novamente, tentará enganar as nações, mas vai ser finalmente julgado, condenado, lançado no mar de fogo de enxofre. Todos os que também seguiram a ele de todos os tempos também vão ser eternamente condenados, e aí virá os novos céus e a nova terra. Isso, então. E é aí que está o ponto. Então, normalmente, os pré-milenistas... Nós vamos morar no céu ou na terra? Então, Esse é o negócio. Os pré-milenistas vão ler esses textos de Isaías 11 e Isaías 2 e vão dizer: isso aqui acontece na terra no reinado messiânico.
Os amilenistas vão entender que isso aqui já é novos céus e nova terra. E os pós-milenistas vão entender que isso aqui vai ser uma consequência natural da pregação do evangelho. Então a pregação do evangelho vai alcançar todas as nações de tal forma que naturalmente vai vir o milênio. E aí depois Jesus só volta no finalzinho, né? O pessoal resolveu tudo aqui, então tô voltando, agora que está tudo resolvido, só para finalizar. Aí tem variações, tem os pós-milenistas tribulacionistas que entendem que vai haver uma grande tribulação final, né? O diabo vai se levantar, enfim. Mas tem essas leituras. Agora, a questão é, depois disso tudo aqui, né? No reino eterno, o reino eterno vai acontecer aqui ou não? Normalmente os amilenistas entendem que o reino eterno é a restauração do lugar onde a gente está. Os novos céus e nova terra são novo planeta Terra, restaurado por Deus, mas há a linha daqueles que entendem que haverá, e aí tem uma leitura também de 1 Pedro, né? Não, é 2 Pedro, na verdade, que vai dizer que a Terra vai ser enrolada como um pergaminho. Isso. E aí vai haver a destruição disso e uma renovação completa. Então não é essa Terra que a gente está aqui. É uma renovação total. E aí que é os novos céus e nova terra é um negócio totalmente diferente. Então, e aí eu quero ler esse versículo 21:1 de Apocalipse. Vi um novo céu, uma nova terra, pela qual, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Aí eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí, olha só essa experiência espetacular que vai ter no milênio, se você crer no milênio. Se você não crer no milênio, então não vai ter isso. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora, Itamir, o que eu quero saber como esse programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, de acordo com todas essas percepções que a gente pode ter, como você imagina e quais são os sinais que te dão indícios para que você pense assim? Muito bem. Quando a gente pega Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus, quase nos últimos dias da sua estada conosco aqui em carne, ele dá vários sinais, né? E olha, gente, numa boa, eu não sou profeta, não. Eu não tenho dom de profecia. A Bíblia diz que nós vamos ter vários sinais. Um deles é nações contra nações, pais contra filhos e assim por diante. Então, nós temos vários sinais, mas para Itamir, Mateus 24:14, será que você consegue ler aí? Não sei se ele pegou só o 14 ou não, mas o André pode ler também para nós, Mateus 24:14, para a gente ver qual é o grande sinal que nós vamos ter, para a gente ver aonde nós vamos estar. Vou começar no 13. Mas fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo o mundo. Um testemunho a cada nação, então virá o fim. Então virá o fim. Para mim, o grande sinal que nós vamos ter, uma mudança completa, é essa pregação por todos os lugares. Você está com 24:14 também aberto aí? Não, eu só para dizer que o texto que a gente citou, que a terra vai ser consumida por fogo, é 2 Pedro capítulo 3. Tá, então, 2 Pedro capítulo 3 fala sobre isso. Porque o Pedro ali, pode procurar, Pedro ali está falando que, primeiramente, a terra foi condenada através da água. Agora não vai ser mais através do dilúvio, não, vai ser através do fogo. Então, era esse 2 Pedro 3. Agora, dá uma lida. Para mim, esse é o grande sinal que nós vamos ter.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Uhum. Para mim, esse é um grande momento, porque guerra contra nação contra nação, guerra fome, tudo, isso tudo nós já estamos vendo desde a verdade, desde o começo, desde a vinda do Senhor, porque nós temos que entender o seguinte: nós estamos vivendo o dia do Senhor. Não vai ser um dia lá no futuro, não. Nós já estamos vivendo. O dia do Senhor é desde que ele veio até quando ele voltará. Todo esse período que nós estamos vivendo é o dia do Senhor. Só que esse dia, vamos imaginar, ele tem 24 horas. Aonde que a gente está? Está lá para 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, 5 para meia-noite. Está acontecendo cada vez mais. Olha, a ciência vai se multiplicar, o amor está se esfriando, a indecência, a sociedade humana hoje está uma vergonha, André, Renata. Então, tudo isso vai mostrando o quê? Que, de fato, a Bíblia está se cumprindo. Agora, ainda, você que sabe bastante de missões também, ainda nós temos muita gente que não ouviu o Evangelho. Tem muita gente tentando traduzir a Bíblia para que isso possa acontecer. Quando isso acontecer, então virá o fim. Encerramento. Novo céu, nova terra, céu ou terra? Onde a gente vai morar para você? No novo céu e na nova terra. Renovação completa. Vai ser um outro panorama totalmente diferente. Onde Jesus vai reinar, onde a eternidade vai acontecer, né? Só de saber que Jesus vai estar lá já vai estar bom demais. Aleluia. Isso aí. E assim encerramos também para você que está no YouTube nos acompanhando. Espero que você tenha gostado. Por aí você também pode deixar seu nome, a sua pergunta. Fique à vontade para participar dessa forma. Se talvez alguma resposta que te gerou outra pergunta, fique à vontade. A gente faz uma parte B de algum programa para dar continuidade. Mas participe através do nosso chat no YouTube. Você nos ajuda a gente continuar produzindo conteúdo do programa. Obrigada, André. Eu que agradeço, Renata. Obrigado, Pastor Itamir Neves, e obrigado a você que tem participado conosco e continue participando. Deixe aqui no comentário, deixe onde você quiser a pergunta, os nossos canais, @RTM Brasil, nosso WhatsApp 11 974 181 456. Deixe sua pergunta que nós buscaremos na Bíblia a resposta. Olha, de tanto você e a Renata falarem esse telefone, eu estou começando a decorar. Ah, que bom. Tá, mas eu quero que repita uma vez, porque os nossos ouvintes e telespectadores poderão notar aí novamente. Então, vamos lá. O WhatsApp é 11 974 181 456. 456. Tranquilo. Pronto. Muito obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe você. E vamos continuar entendendo a Bíblia. Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.